Olá pessoal, meu nome é Felipe Numagiri e hoje eu estou dando início a uma série de tópicos em radioterapia. E para começar vou falar um pouquinho sobre planejamento. Planejamento da radioterapia baseado em tomografia. A gente sabe que desde o início da história da tomografia, ela tem demonstrado sua grande utilidade no radiodiagnóstico. E ela também é muito útil para a gente da radioterapia. Mas como assim? O que a tomografia tem a ver com a radioterapia? Ou antes, o que é a radioterapia? Radioterapia nada mais é do que o uso de radiações ionizantes para tratamento, ponto. Então, se a gente está utilizando radiação para tratar, a dose de radiação tem que ser alta. E ela é alta, é extremamente alta, porque são doses capazes de matar células, matar tecidos. Então a gente precisa ter certeza daquilo que a gente vai irradiar para que a gente não prejudique mais um paciente, mais ainda um paciente que já está prejudicado pela sua doença. Então, antes de fazer um tratamento, a gente faz um planejamento. Esse planejamento é baseado em imagens. Esses planejamentos podem ser 2D ou planejamentos 3D. As imagens 2D, os tratamentos baseados em imagens 2D são aquelas imagens planares, são radiografias planas em que a gente não tem muita resolução de imagem, não tem uma definição correta dos órgãos. E esse é um dos grandes problemas quando a gente vai fazer um planejamento. A gente não tem com certeza, com exatidão, não tem como saber com exatidão o volume dessas estruturas, a gente não consegue saber com exatidão o contorno dessas estruturas. A gente sabe que elas estão lá, mas não sabe exatamente o volume delas. E ainda mais, o que é pior, a gente não sabe com certeza, a gente não tem como mensurar com certeza quanto cada órgão está recebendo de radiação. Isso prejudica muito um tratamento, limita muito um tratamento radioterápico, o que não acontece no 3D, o que não acontece quando o paciente faz um planejamento baseado em imagens de tomografia. Então essa imagem à direita de vocês já é um planejamento baseado em imagens tridimensionais, aquela imagem que o paciente faz lá na tomografia. E o porquê que ela é vantajosa? Por que ela é superior a um planejamento 2D? Porque a gente consegue agora delimitar com exatidão todas as estruturas, não só o volume alvo, não só o volume tumoral aqui, mas todas as estruturas, todos os órgãos sadios. E além do mais, a gente consegue saber com exatidão quanto cada órgão está recebendo de radiação. Essas são as grandes vantagens dos planejamentos 3D em relação ao 2D. Mas a pergunta que eu faço agora é: qualquer tomógrafo pode fazer imagens para planejamento? A resposta é sim, qualquer tomógrafo pode fazer. Mas existem algumas características e, além do mais, existem tomógrafos que são dedicados hoje para radioterapia. E quais são essas características de um tomógrafo que é dedicado para radioterapia? A primeira característica é bem visual. Você entrou na sala da tomo, você já vê a abertura do gantry bem grande. Por que a abertura tem que ser grande? Porque quando o paciente está posicionado nesta mesa aqui para fazer uma imagem para planejamento, o posicionamento é diferente daquela que o paciente deita para fazer um exame diagnóstico. E muitas vezes ele deita com alguns acessórios que são grandes também. Imagine esse paciente deitado na mesa da tomografia e se ele for passar por um gantry pequeno, por uma abertura de gantry pequena, ele não passa com esse acessório grande. Então a abertura do gantry tem que ser grande o suficiente para que o paciente possa ir e vir deslizando aí na mesa da tomografia sem nenhum obstáculo. Uma segunda característica de um tomógrafo que é dedicado para a radioterapia é o tamanho do FOV. O FOV de 50 centímetros é um tamanho limite aí convencional para a maioria dos tomógrafos hoje em dia, dedicados ao diagnóstico por imagem. Se o paciente é grande ou largo, alguma parte da anatomia pode ser perdida por conta desse FOV limitado. E se isso acontecer, o tratamento do paciente, o planejamento de tratamento fica muito prejudicado também. Qual que é a solução? Aumentar o FOV. Então existem FOVs de 65 centímetros, existem FOVs de 80 centímetros, com o intuito de deixar qualquer parte da anatomia dentro do campo de visão. O objetivo é não perder nenhuma parte da anatomia do paciente, por mais que o paciente seja grande. E uma terceira característica é a mesa do tomógrafo. Essa mesa é uma mesa para diagnóstico, uma mesa bem anatômica, dá para perceber aqui que ela tem essa curva, mas para planejamento a gente tem que colocar uma mesa plana. Por que a mesa tem que ser plana? Porque a gente tem que simular as mesmas condições que o paciente vai ter lá na radioterapia. A mesa de tratamento aqui nessa foto é bem plana, dá para perceber. Portanto, a mesa da tomografia, quando a gente vai fazer a imagem para planejamento, também tem que ser plana, simulando
a mesa de tratamento. Agora sim, agora que a gente já conhece as características dos tomógrafos e já sabe qual que é a vantagem de se planejar com tomografia, vamos imaginar que a gente já fez as imagens, a gente deitou lá um paciente para fazer um planejamento de pelve masculina, por exemplo. A gente já adquiriu as imagens. E o que a gente faz com essas imagens depois que a gente adquire? A gente manda para um sistema de planejamento. E esse sistema de planejamento fica lá na sala da física médica. E agora sim começa o planejamento de verdade. O médico ele vai começar a desenhar os volumes, né? Os volumes de tratamento, aqui no caso a próstata, vai desenhar os volumes sadios, aqui no caso a bexiga, o reto, cabeça de fêmur, direita e esquerda, articulação, coxa femoral, direita e esquerda. Então ele começa a desenhar todos os órgãos que vão receber uma dose considerável de radiação. Então ele desenha não só o volume alvo, mas também desenha os volumes sadios que estão relacionados ao tumor do paciente. E depois que se faz isso, o físico médico entra em ação. Ele vai começar a desenhar os campos, vai começar a compor os campos de tratamento. Então existem várias técnicas para se tratar um câncer de próstata, por exemplo. Então tem técnicas 4 campos, por exemplo, um campo anterior de radiação, um campo posterior de radiação, um campo lateral esquerdo e um lateral direito de radiação. Tem técnica de 5 campos, tem técnica de 6 campos de radiação. Enfim, existem várias maneiras para se tratar um câncer de próstata, dependendo do protocolo a ser utilizado. Depois que se faz tudo isso, a gente avalia o nosso planejamento. Então a gente tem como saber o que vai acontecer no final do tratamento, antes mesmo do paciente começar a fazer o tratamento. Porque o sistema de planejamento ele nos traz um gráfico do DVH, que significa histograma de dose e volume. Então aqui no eixo X a gente tem a dose, aqui no eixo Y a gente tem o volume, e a gente tem todas as estruturas que a gente desenhou. Então o que a gente tem que ver nesse DVH? O que a gente tem que ver nesse gráfico? Que o volume alvo, os volumes de tratamento, não recebam nenhuma dose menor do que a dose prescrita. Então a gente tem que garantir que os volumes de tratamento não tenham subdosagens que possa prejudicar o tratamento do paciente. Também temos que garantir que todos os volumes sadios estejam recebendo uma dose menor do que o seu limite de tolerância. Então a gente tem que saber quanto cada órgão pode receber de radiação e garantir através do DVH que esses órgãos estão recebendo uma dose menor do que o seu limite de tolerância. Depois que a gente aprova tudo isso, aí sim o paciente está liberado para o tratamento. Aqui neste caso, o paciente já está na mesa de tratamento, já está aí na sala de tratamento e recebe a dose prescrita de acordo com o que foi planejado. Bom, então hoje nós falamos um pouquinho sobre tomografia para planejamento, deu para perceber que é bem simples, deu para perceber que o passo a passo não é muito complicado, dá para se entender. Eu estou à disposição para as dúvidas de vocês. Hoje eu não faço mais parte do site Radiologia Total, então acessem os vídeos através do meu canal no YouTube. E eu divulgo também o livro Radioterapia para Técnicos e Tecnólogos. Vocês podem adquirir através do site www.agbook.com.br. Eu agradeço a atenção de vocês e em breve teremos mais vídeos da série Tópicos em Radioterapia. Um grande abraço e até a próxima!